Américo Martins está aqui com a gente para que nós possamos falar fazer mais análises sobre isso. O que essa influência de Donald Trump sinaliza em relação ao que deveria ser a presidência dele, Américo Martins, a partir de 20 de janeiro? Porque a gente está vendo um impasse, portanto, e uma espécie de uma fissura na base dos republicanos. Exato, Elisa. Esse episódio lamentável todo, ele tem duas lições. Em primeiro lugar, mostra na prática o que essa extrema polarização pode significar para um país. O congelamento do funcionamento do Estado. Se esse processo não acabar hoje à noite, na madrugada, meia-noite no horário de Washington, o governo dos Estados Unidos basicamente para, porque os dois partidos, republicano e democratas, não conseguiram chegar num acordo. Então, a primeira lição é isso, o impacto real, significativo que a popularização extremada, infelizmente, tem na política, em especial na política americana. A segunda lição que a gente viu com esse episódio todo é a influência e a forma como o Donald Trump pretende governar no ano que vem. Ele vai fazer exatamente isso, vai tentar impor o seu desejo, mesmo quando há, eventualmente, algum acordo político diferente. Essa questão do orçamento americano foi discutida durante meses pelas bancadas republicana e democrata na Câmara dos Representantes. Eles chegaram a um acordo. Esse acordo ia ser aprovado, com o aval tanto de democratas como republicanos. Aí, o Donald Trump e seus aliados, inclusive um aliado de peso, mas que não é eleito, que não tem responsabilidade no governo, que é o Elon Musk, começaram a bombardear. Se eles já acham agora, imagina se vier de alguma coisa conectada com o Lucifer. Aí eles vão ter certeza, né? Todo este processo, exigindo que os deputados jogassem fora esses meses todos de negociação e viessem com uma nova proposta, alegando que aquela proposta ajudava muito os democratas. Mas tinha uma malandragem no meio disso, Elisa. O Donald Trump pediu para que no meio desse processo, junto, nessa mesma lei, fosse aprovada um instrumento que eliminaria qualquer tipo de limite para o endividamento do governo federal americano por mais 2 anos. Ou seja, daria a possibilidade do Donald Trump emprestar dinheiro no mercado sem limite nenhum para fazer o que quisesse com aquele dinheiro. Os republicanos, boa parte deles, na verdade 38 deputados republicanos, votaram contra. Por quê? Porque o Partido Republicano é um partido que tradicionalmente sempre teve interesse em manter a disciplina fiscal. E esses deputados cumpriram essa palavra. Os democratas também votaram contra. Por quê? Dizendo que o Donald Trump ia usar esse dinheiro para cortar impostos dos mais galera, ricos. esse ano aqui, mano, vamos ver que coisa tá falando. O presidente Donald falou que a sua gestão será recheada ou marcada por uma era de ouro, uma Golden Age. Só que Golden Age já vem, é um lá vem. conceito esotérico, é um conceito místico, tá? Então, lá vem. Ele falou, então é uma era de ouro que está chegando, é isso que vai ser, nós esperamos não ter problemas em intercorrência, porque as coisas acontecem. E aí eu digo que... Obrigado, Serginho, Deus te abençoe pela ajuda, amém, todos nós. E aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver, estão entendendo o que está acontecendo. Para quem tem sabedoria, sabe que essa era de ouro que o presidente Donald está estabelecendo é algo bem característico. Não é por acaso, eu acho, que o Elinho Mosca já tem usado a ideia de uma ordem internacional nova há muito tempo. Não é por acaso que ele foi a eventos com uma jaqueta de couro branco escrito Ordem Internacional Nova nas costas. Não é coincidência que ele escreveu Novos Ordens se Cloram, Ordem Internacional Nova. Engraçado que ele fala tudo isso, mas tá com o escudo do Capitão América ali atrás, cara. Não entendi. No X, numa foto dele dando os parabéns pro presidente Donald segurando aquela balinha tic-tac. Então, essa terminologia Era de Ouro é uma terminologia da nova era, tá? É, na verdade, o surgimento da Era de Aquários, ok? E aí, isso tudo está diretamente relacionado com ensinamentos da Sociedade Teosófica e da Helena Petrovna Blavatsky. Estou colocando um link vital para vocês agora, tá? Se você não sabe o que é teosofia, quais são os seus ensinamentos e quem era Helena Petrovna Blavatsky, você não vai conseguir entender o que o presidente Donald está falando, porque é em cima disso que ele está se inspirando. E aí eu acabei de colocar para vocês um link da própria Sociedade Teosófica e o título dessa matéria é The Golden Age Aquarius and the Ringed Planets, ou seja, a Era de Ouro da Era de Aquários, que é a nova era, que é a ordem que é a Era de Horus, segundo Aleister Crowley, e é exatamente sobre isso que eles estão falando. E nesse material aí que você está vendo, da Sociedade Teosófica, eles explicam claramente o que está em jogo. E o que está em jogo é o seguinte, a Golden Age, ou Era de Ouro, é um apelido da Era de Aquários. É um apelido da nova era, ou aquilo que em latim se chama Novus Ordo Seclorum, a nova ordem dos séculos. Então, o curioso também é que o título desse artigo, no site da Sociedade Teosófica, é A Era de Ouro, Aquários e o planeta com o anel, The Ringed Planet. O planeta anelar, ou planeta anelado, ou planeta dos anéis. Qual que é o planeta que tem um anel? Coloca aí pra mim. Qual é o planeta que tem um anel? Não é o planeta Saturno? Agora, falar nisso, eu já expliquei, hein? O livro novo, O Anticristo, vocês sabem, que explica tudo sobre Saturno, a conexão com o hexagrama, a conexão com o Sete, com o Sabá, Shabatai, Shabat, em hebraico, Saturno e... Tudo tá aí, hein, no livro novo. Tá em PDF, só vai sair impresso em breve. A gente vai fazer o lançamento lá em São Paulo. Lá pra janeiro, talvez, ou fevereiro, não sei. Quem é Saturno
na mitologia romana? Saturno é o demo. Saturno é o inimigo. Tanto que a estátua dele em Roma O livro novo tá explicando isso, né? Detalhe por detalhe. Aí na live anterior, quem quiser ver, vai entender isso. ficava amarrada com corda no pé. Saturno, essa era de Aquário, que na verdade é o planeta dos anéis, é a era de Saturno, essa era é uma era em que Saturno reina. É uma era em que o Lúcifer reina, né? É uma era em que ele está no alto. E não é por outro motivo que a capa anual da Economist, ela colocou Saturno. Lá tá explicando todo esse paradoxo, de você entender que o Messias, essa questão de Lúcifer, o 7, que é o encontro da tônica com a oitava, que é a mesma, e vai ter que flutuar ali em cima e definir o circuito, né? O músico entende isso, o artista vai entender isso, um pintor diante das 7 cores e... É que o Israel é binário, não é pra entender isso, então ainda bem que eles não entendem, não querem entender, e quando tentam fazem o que fazem com o Talmud, eles são feitos para serem o livro vivo, a Torá viva. Deus fez eles como essa obra e é esplendorosa, e que bom que existem e perduram. O problema é que eles começam a se perder no nosso mundo por nossa culpa e a gente tem que resgatá-los, essa é a questão. Saturno lá em cima, no topo, né? Você sabe muito bem disso. Deixa eu ver se eu acho essa matéria aqui para vocês. Aqui, ó. The World Ahead 2020. O mundo que está chegando em 2025. Quem é um jovem, ou uma mulher, ou um homem bem informado, sabe que The Economist, os caras conhecem o Manja do Paranauê, né? E aí, meus amigos, o que essa capa está mostrando? Várias coisas, a gente já analisou, tem vídeo aqui no canal só sobre isso. Porém, tem um detalhe aqui. Deve ser eles mesmos, Você né? pode ver que no Você acha que aquilo ia ficar voando lá e eles não iam derrubar? Ah, caramba. topo desta imagem, você tem um destaque ao planeta Saturno. Eu nem tentar. Saturninho aqui em cima, ok? O que significa isso? O livro novo, o Anticristo, já está disponível em PDF. Explica tudo isso sobre Saturno e o porquê, tá? Tudo isso que ele tá falando aí, você vai entender sem dúvida, conectado com Bíblia, conectado com tudo o que há de mais antigo aí. Saturno no topo. Ordem Internacional Nova. Golden Age. Era de Aquários. Era de Horus. Nova Era. Ordem Nova dos Inclusive, eles servirem o sábado. Jesus falou que o sábado tem que nos servir. Eles servem o sábado. O sábado é Shabat e Saturno Shabatai. Vocês vão entender o 7, Saturno 7. Tudo isso explicado no livro novo Anticristo. Tem PDF já aí no site, tá? Esse site aqui, ó. E nesse aqui também, né? Você baixa mais rápido nesse aqui, inclusive, ó. Em PDF. No impresso é melhor o outro, mas em PDF é melhor esse. Cadê, porra? Tá bugado isso aqui. Desgraça. Aí. séculos. É isso que está em jogo. Perfeito? É sobre isso que o presidente Donald está falando. E, curiosamente, nós tivemos uma matéria recente da revista New Yorker Magazine, que falava sobre dessa nova era chegando. É sobre isso que eles estão falando. Quando você olha o site da Sociedade Teosófica e você tomara que vai venda ver lá. eles falando sobre o que é a teosofia, é que a teosofia é um sistema religioso filosófico que foi criado por uma russa chamada Helena Blavatsky nos Estados Unidos no final do século XIX. E quando você estuda mais profundamente as doutrinas e conceitos da teosofia, vocês irão perceber que essa ideia de Golden Age, ou de Era Dourada... Então, depois, essa falsa aliança aí é Israel se revelando e sendo revelada, né? Aí a coesão cristã rompe o pacto e a grande tribulação começa. Aí piora pra eles, né? E aí que alguns deles começam a se converter e pregar lá e os 144 mil vão sendo reunidos, né? Pra poder fazer essa reformulação de Israel com todo o recomeço. É fundamental para eles. A Sociedade Teosófica foi fundada principalmente pela russa Helena Blavatsky, Salve, baseada nos seus escritos, né? Alexander. Ela se baseou fortemente em filosofias europeias antigas, como o neoplatonismo, religiões indianas, hinduísmo, budismo, e a gente também vê que, nesse texto que eu coloquei para vocês, que ela também se inspirou em novos movimentos religiosos e no ocultismo também. Tá? Agora, a fundadora, a Helena Blavatsky, ela fundou essa Sociedade Teosófica em 1875. Vou pegar uma água ali. E eles amam falar sobre essa ideia de Era de Ouro. Coloquei já para vocês aí o link do artigo Era de Ouro, o Planeta dos Anéis e Aquários. Agora eu estou colocando um outro link, onde você também vai vê-los falando sobre essa Era de Ouro. O nome desse artigo aí é Teosofia, a Era de Ouro, Theosophy, the Golden Age. E nesse artigo, agora você está entendendo o segredo que o presidente Donald revelou meio que sem querer, você vai ver que, além de Helena Blavatsky, uma outra grande influenciadora da Sociedade Teosófica é a Alice Bailey, que foi autora de 25 livros de teosofia, entre os primeiros escritos a usar o termo Nova Era. Alice Bailey,
ela inventou essa ideia de nova era. E Alice Bailey criou um grupo chamado Lucifer Trust, ou seja, a Trust do Lúcifer. Vixe. Só que aí pegou mal esse negócio de Lúcifer aí, e aí o que eles fizeram? Mudaram de Lúcifer para Lucy, e aí ela criou a Lucy's Trust. Ô, Lucy, minha Vou colocar serpente. link sobre isso, tá? A Alice Bailey, que divulgava a nova era e a teosofia, ela falava diretamente sobre essa profecia da chegada da Era de Ouro. E essa chegada da Era de Ouro iria trazer de volta o Cristo. Só que não é o Cristo bíblico, é o Cristo místico. Perfeito? É um Cristo diferente. Cristo esse que eu comentei profundamente naquela live que eu fiz no Inteligência Limitada. Não, é Cristo reúne, primeiro ele arrebata os separados, santos é isso, os separados. Ele arrebata, junta, reúne esses capazes de perceberem as variações das tribos, e esses vão recolhendo e reunindo as tribos de volta lá em Israel, né? Então o Messias, os santos, na verdade, os anjos, eles vão, anjos e demônios, né? Os separados, 72 em cima, 72 embaixo, você vai tendo o degradê todo. Esses, depois que Cristo os reúne, eles saem em busca dessas 12 tribos e os reúnem em Israel, né? Então é o Messias, mas com seu corpo, né? Reunindo ali o centro e as nações depois, sobre as quais reinaremos juntos, né? E a forma hoje é possível, aqui você entende como. Na época não dava, mas acreditaram, né? Como que a gente ia reinar junto? Ia ler um papel um por um, assinar um papel um por um, cada um que discordasse, fazer tudo de novo. Era impossível e a gente acreditou. Agora é possível e tem gente que não acredita. Sobre sociedades escondidas. Tá? Se você não assistiu, o meu episódio no Inteligência Limitada sobre sociedades escondidas, assista que você vai gostar muito, tá bom? Nesse link que eu coloquei para vocês, você vê aí, ó, Profecia da Era de Ouro, parte 62. Alice Bailey e o reaparecimento do Cristo da nova era. Tá? E aí, meus amigos, o negócio começa a ficar estranho. Por quê? Porque eles começam a colocar uma data em que essa nova era vai começar. E eles começam a colocar uma data em que esse Cristo vai reaparecer. Só que o Cristo esotérico é o que a Bíblia chama de anticristo. O Cristo esotérico que a Helena Blavatsky falava, o Cristo esotérico que Alice Bailey falava, na verdade esse Cristo esotérico, que alguns chamam de Lorde Maitreya, como Marcelo Silveira colocou, esse Cristo na verdade é o falso Cristo. Esse Cristo é o anticristo. Então, olha o paradoxo de Alice Bailey entre os anos de 1900... Vocês entendem? Essa separação binária que vai acontecer, ela é para separar justamente quem é do reino da Terra e quem é do quântico, quem aguenta a esquizofrenia, quem passou pela morte e voltou. Então é isso que Cristo faz, vai separar, tem o reino do céu, não tinha como explicar isso, né? Mas esse reino cognitivo, que depende da cognição, do quântico, e o reino sólido, onde o conhecimento é proibido, ali no centro, onde você é um livro vivo, uma repetição. E quando sai da repetição, paga um preço ali de perspectiva e volta, né? Então essa separação do osso do corpo. E tem toda uma... Depois que você entende isso, a Bíblia fica muito clara, né? 1919 e 1949 descrevem um sistema que eles chamavam de neoteosófico, de pensamento esotérico, que cobria vários tópicos, como, por exemplo, como a espiritualidade se relaciona com o sistema solar, meditação, psicologia espiritual, o destino das nações e prescrições para a sociedade em geral. Agora entendo o que eu vou te falar agora. Sim, então, mas eles esperam, eles têm nos escritos que o Messias ia coexistir com... ressuscitar com Davi, por exemplo. E eles ficam, como assim? Se o Messias é Davi, como é que nos tempos, nos dias vindouros, no reino vindouro, vai estar o Messias de volta coexistindo com Davi? Como pode isso? Eles mesmos têm discussões sobre isso. Justamente por isso. Porque no quântico a consciência tem o domínio das moléculas, dos átomos, nós não temos um corpo fixado. Nós temos a escolha de discernir determinado XY no espaço-tempo. Igual a planilha do Excel lá, lembra que serviu de exemplo, mó legal? Pensa a planilha do Excel. Cada quadradinho é um lugar no espaço-tempo, é um ponto de vista em referência a todos os giros juntos. Então, aqui do tempo quântico, onde nós dominamos a cognição, dominamos a dança dos átomos, portanto escolhemos o lugar, o XY no espaço-tempo, nesse reino é o contrário daquele reino lá onde eles estão alocados no binário temporal. Então nós daqui, a luz flutuando precisa discernir quem ela é no decorrer do tempo. E aí ela é cada vez uma cor. Então ali em Israel tem que ser posicionado um reflexo da luz azulado, lógico, repetitivo, mas robótico. Então ali vai ter esse reflexo
que aprendeu a ser assim, que é Davi, o davídico. E seu filho depois volta de novo, cai pro violeta Salomão ali, né? Então, vai ter um representante da luz em cada cor. Então, assim, o Messias quântico coexiste com o seu representante azul, que vai ser uma espécie de Davi, um rei posicionado para eles ali, que responde a voz coerente como um raio, um rei, a voz coerente que vem do eterno. Aí já nesse nível quântico cognitivo, onde estamos adentrando, né? Ela descreveu a maioria do seu trabalho como tendo sido telepaticamente ditado a ela por um mestre de sabedoria, ok? Ou seja, ela recebeu de seres espirituais esse conteúdo. Tá? Os seus escritos tinham a mesma semelhança com os de Helena Blavatsky, que fundou a teosofia. Então, por meio dessa meditação e da espiritualidade esotérica, eles estavam canalizando esses mestres espirituais, trazendo esse tipo de conhecimento. E um dos escritos mais famosos da Alice Bailey se concentrava exatamente no reaparecimento de Cristo, o Cristo esotérico, o Horus de Aleister Crowley, não o Cristo. Sim, mas aí que tá. Uma coisa não muda a outra. Quem vai definir essa representação binária do vermelho? Não somos nós aqui, a coesão cristã? A coesão quântica, a coesão cognitiva? Livre do materialismo deles? A coesão que voltou da morte com o conhecimento do átomo, de que tudo é luz e que nós temos que criar a realidade, de vivente a vivificante? Não somos nós aqui do quântico que definiremos a representação do azul e do vermelho lá? E esse vermelho não pode vir dessa tentativa deles de representar essa força destruidora que lhes colocam como superiores? Uma coisa não anula a outra, entendeu? Cristo bíblico. O Cristo bíblico é um, Cristo esotérico é um anticristo. E, segundo eles, isso será um novo amanhecer para a consciência da humanidade que agora estará desperta. Perfeito? Então, a humanidade despertando... Então, mas isso que o Mário Persona fala justamente é binário, né? Só não sabemos como estará a igreja no céu ou na terra. Se você tiver numa coesão cristã, protegido, assistindo tudo nas nuvens, em tempo real, todo olho vendo, nós não estamos numa espécie de céu, flutuando, numa reunião flutuante, que antes não dava pra conceber. Qualquer reunião tinha que dividir o mesmo solo. Não dava pra conceber uma reunião sem estar no mesmo solo. Então era nas nuvens. E nós estamos agora, nesse momento, aqui agora, 1h16, reunidos aqui, ó. E mesmo você que vai ver depois, de qualquer lugar, qualquer hora. Não estamos no mesmo solo, mas estamos em reunião, nas nuvens. Então, nós estamos já no céu, em coesão, assistindo o que acontece lá. E conforme essas rupturas forem acontecendo, esses mundos forem se dividindo, nós teremos a coesão quântica, onde tudo faz sentido, e eles estarão na Terra, onde estarão num desespero caótico, conforme tudo isso se desdobra. Para nós, o caos fará sentido, ainda que seja caos. Para eles, o desespero abocanha, porque vai contra o que eles esperavam, enquanto reforça o que nós sabíamos. Isso não muda a salvação que nós lhes disponibilizaremos. Correto? Com a aceitação de que tudo se cumpre na glória, na graça de Deus. Com o sacrifício do seu Messias que aguentou todo o seu ódio com amor. Com o aparecimento do Cristo místico. E nesse link é um comentário da Lucy's Trust, que é do Lúcifer, obviamente, e sobre o livro da Alice Bailey chamado The Reappearance of the Christ. Valeu, Liarte. Ok? É claro que é o Cristo místico. Esse reaparecimento do Cristo vai acontecer, segundo eles, com a ascensão de Saturno, o que eles já estão falando e a revista Economist falou. Saturno é o Lúcifer na mitologia romana. Além disso, também vai acontecer com o advento da nova era, ou da era de Aquários, ou da Ordem Internacional Nova, ou da era de Horus, segundo Crowley. Só que o mais estranho é você ver que não apenas o Elinho, o presidente Donald está falando muito sobre esse negócio de era de ouro, né? E quem tá ligado tá entendendo o que ele tá falando, mas o Elinho Mosca também tá falando. Exato, porque do binário, ô Josevar, quem tiver no ritmo binário de cognição vai olhar o violeta e o violeta fica invisível. Ele vai ver o violeta, ele vai ver o azul e o vermelho. Ele vai ver um lado e outro. Mas nós estaremos juntos no violeta, onde a luz nasce e renasce, definindo e sabendo que ambos são o mesmo movimento, separando a terra do céu, as nações de Israel.
E reposicionando a harmonia. Aí que tá, de onde você olha pra entender. Falando muito sobre uma era de ouro e também está falando muito sobre essa ordem internacional nova, né? E aí, recentemente, no dia 23 de novembro, agora de 2024, ele publicou uma mensagem muito misteriosa no seu perfil lá na rede social X, porque ele comentando sobre a rede social X, ele Perini. colocou assim, X é o grupo de bate-papo de consciência coletiva da Terra. Ou seja, o X está criando a nova consciência coletiva da Terra. Exatamente o que Alice Bailey fala e falava do reaparecimento do Cristo, que será um amanhecer da consciência Nós da IDL, você não é da IDL, não li. desperta da humanidade, que agora terá uma consciência coletiva iluminada, ou seja, os iluminados. Agora, a grande pergunta que fica é, para quando eles estão programando esse retorno do Cristo místico? Lembrando que não é o Cristo bíblico, mas o Cristo esotérico, ou seja, o anticristo. Conforme eu expliquei em grande detalhe na participação que eu fiz no Inteligência Limitada sobre os grupos secretos, tá? Então, meus amigos, essa segunda parte da aula, eu vou falar a data que eles falam. Esse que o Rogério falou? Eles falam isso há mais de 50 anos. E essa data está muito próxima. Está muitíssimo próxima. E essa data que eles falam, que está muitíssimo próxima, não é, vai falar. bate com várias datas relacionadas ao Elinho Mosca, ao presidente Donald e a tudo que está programado para acontecer no ano que vem, tá? Nós temos ali 3 confirmações dessa data. A mesma data que os esotéricos falam para esse advento do Cristo místico é a data que eles estão falando para o surgimento de uma nova crise sanitária, é a data que eles estão falando que vai começar a nova era, a era de Aquários, e é a data que eles estão falando que vai começar essa ordem internacional nova. Essa data eu vou revelar para vocês lá dentro da arca agora. A data, o que ela significa e o que está por trás. E eu tenho certeza que o teu queixo vai cair e você nunca mais vai olhar o mundo e o que está acontecendo agora da mesma forma. Vai na arca. E tá uma época muito legal para você vir estudar comigo e assinar a arca. Tá sabe por certo quê? mesmo, que eu falando Muita gente aberto. tá saindo de férias, vai conseguir maratonar a arca. A arca é o nosso grupo de estudo. Você lá na arca agora eu vou te revelar que data é essa que tá a outra estante, outra biblioteca. Ele tá... Moleque, caramba, tem um monte dele aqui, truta.